chegou a hora de a gente falar sobre gerenciamento de arquivos. O gerenciamento de arquivos, ele, assim como processos, ele é parte fundamental e extremamente importante aí do nosso treinamento. Ele vai trazer para você uma série de conceitos. Vocês já ouviram falar durante todo o treinamento, durante todo o material, que tudo no Unix é arquivo, né? Um device é arquivo, uma impressora é arquivo. Vamos entrar em mais detalhes com relação a isso. Vamos rever, e para quem não teve oportunidade de praticar ainda, vamos ver como funciona algumas operações básicas como arquivo, cópia, movimentação, se movimentar em diretórios e o mais importante, permissões. Agora, nessa hora que a gente começa a lidar com o Unix de maneira mais próxima, agora que vocês vão começar a conhecer um pouquinho mais sobre as características do Unix, né? Até aqui a gente foi tudo muito em cima de programa, em cima de comandos, etc. Agora a gente vai colocar em prática uma série de conceitos que que tornaram, né, o Unix famoso aí, uma das principais características do Unix, que é a segurança. É agora que a gente vai ver isso em gerenciamento de arquivos. Então, para começar, eu não posso fugir do ponto comum. Costuma-se dizer que tudo é arquivo dentro do Unix. Isso se deve ao fato do sistema operacional tratar uniformemente tanto o arquivo comum quanto os dispositivos de sistema. Então, dessa forma, as operações de entrada e saída com os arquivos e com o dispositivo, elas não são distintas no nível do usuário, né? Um determinado usuário pode, por exemplo, copiar um arquivo para um diretório, como pode copiar para um dispositivo de impressora, por exemplo, já que uma impressora está presente no sistema sob a forma de um arquivo especial, que é tratado como um arquivo qualquer. O sistema de arquivos do Unix ele é hierárquico, distribuindo os vários arquivos em uma árvore de diretório. A base dessa árvore é um diretório que a gente chama de diretório raiz. Ele possui esse nome porque ele tem lá o formato de uma árvore de cabeça para baixo, né? Então o caractere barra normal, ele vai representar aí esse diretório, tá? Enquanto que outros sistemas operacionais consideram discos, né, individualmente, cada um possuindo lá o seu diretório raiz, o seu conjunto de arquivos, subdiretórios, o Unix vai considerar todos os dispositivos, seja ele disco, arquivo, diretório como um todo, ele vai alocar esses arquivos nessa árvore, nisso que a gente chama de sistema de arquivos. A gente vai ter mais detalhes, vai entrar mais a fundo em sistemas de arquivos nos cursos de administração, tá? Mas o que importa agora é que o usuário ele não precisa especificar o disco ou o dispositivo onde está o arquivo, somente o diretório onde ele está armazenado, né? Você não precisa dizer lá, por exemplo, pegando aí a deixa do Windows, né? C dois pontos, D dois pontos. Não, ele só precisa informar o diretório, o caminho, o path onde ele está armazenado. O próprio sistema operacional ele vai se encarregar de mapear o acesso do disco ou dispositivo. Aqui você está vendo um desenho de uma árvore típica do Unix, tá? Esses diretórios, né? Vamos chamar por enquanto de diretórios, mas eles são file systems. Eles se apresentam em todos os Unix, em todas as distribuições do Linux, tá? Geralmente a árvore de diretórios em um sistema Unix ela é mais ou menos padronizada, tá? É claro que alguns detalhes, algumas nuances mudam de Unix para Unix. Então no HP é de um jeito, no AIX é de outro, mas a base, né, o padrão é o mesmo, tá? Você pode ter alguma coisa diferente, mas a base é a mesma, ou seja, o /bin, a gente tem lá os utilitários principais do Unix, o /dev, a gente tem os arquivos especiais de dispositivo, ou seja, os arquivos que fazem referência a disco, a impressora, tá tudo lá no /dev. O /etc são programas e arquivos mais voltados para a administração do sistema operacional. O /lib ficam as bibliotecas, né?
biblioteca de função, biblioteca de programa, ficam todos lá no barra lib. E o barra tmp são os arquivos temporários. É interessante frisar que esse barra tmp, apesar de ter possibilidade de gravação pelos usuários, não é interessante ser usado. Tá? O barra tmp ele é arquivo temporário, mas é arquivo temporário do sistema operacional. Tá? É comum as pessoas encherem o barra tmp e terem problemas aí. Tá? Então, já que a gente está começando, é legal a gente entender que o barra tmp de qualquer Unix, tá? É sempre sempre arquivo temporário. E embaixo do barra home, que não é o padrão, tá? Você tem lá uma estrutura que a gente chama de estrutura do usuário. Então você pode ter lá barra home, barra João, barra home, barra Paulo, enfim. Algumas pessoas criam essa estrutura de usuário sobre o barra USR, enfim, isso aí é meio que... Não existe um padrão, né? O padrão é o barra home, mas pouca gente usa. Tá? Você pode jogar os arquivos do usuário, os diretórios do usuário em outro local. O barra USR, barra bin ficam os demais utilitários do Unix, né? Alguns outros comandos do Unix. Tá? O barra USR, barra include são os arquivos de cabeçalho. Isso é muito utilizado em linguagem C, né? Quem conhece C sabe mais ou menos o que eu estou falando. Então ele usa o user barra include. Outros programas e sistemas também costumam usar. O barra USR barra lib são funções, mas funções geralmente a gente joga as funções de script, algumas funções utilizadas por programas no barra USR barra lib. E o barra user barra spool é uma área de spool. A gente chama de área de spool, né, tudo que precisa de enfileiramento, ou seja, e-mail, impressora, né? Então todos esses utilitários aí que utilizam algum tipo de enfileiramento que precisa de uma fila, ou seja, executado um a um, você tem lá uma cadência na execução, né, uma ordem na execução, a gente joga no barra USR barra spool. Tá? Esse é o básico de sistema em sistema de arquivos, e isso aí é aplicado em todos os Unix, né? A ideia do nosso treinamento aqui é fornecer as informações, a informação padrão para vocês, tá? Então, toda a informação que vocês estão vendo no treinamento, elas são aplicadas para todos os sabores de Unix e Linux, tá ok? Nos cursos de administração vocês vão ver as nuances, os detalhes de cada um, tá? Voltando aqui, os arquivos eles são dinâmicos. Eu quero dizer o seguinte, eles não possuem aí um tamanho previamente determinado. Quanto à estrutura interna dos arquivos, o Unix não vai fazer nenhuma restrição. O arquivo vai poder conter qualquer sequência de bytes. Esse é um assunto muito legal. A gente vai detalhar mais ele no curso de administração. Você vai ver como é que é o tratamento de arquivos, etc. É muito bacana. A segurança de acesso a arquivos e diretórios, ela é provida aí através de um esquema que a gente chama de posse de arquivo e permissão de acesso. Tá? Cada arquivo possui um usuário e um dono do arquivo, né? E também um grupo, né? O conceito de usuário e grupo eles vão ser vistos aí com detalhes nos cursos de administração, tá ok? A gente vai falar bastante sobre arquivos aqui agora. Bom, o nome de arquivo pode ter a quantidade máxima de caractere. Isso aí muda de sistema operacional para sistema operacional, tá? Mas a média são 256 caracteres. Ninguém precisa mais que isso para colocar o nome de um arquivo. Você não vai escrever um livro, não vai mandar uma mensagem no nome do arquivo, né? Mas existem sim sistemas operacionais aí que têm uma capacidade maior. Nunca vi ninguém usar, mas enfim, né? Tanto nos tradicionais aí você tem lá o limite de 14 caracteres, nos mais antigos, né? Mas hoje em dia, principalmente nos que são baseados aí no BSD, o limite são 256 caracteres, tá? Bom, a gente tem aqui algumas operações de arquivos, vocês vão ver aqui no material do Udemy, que é para listar diretório, copiar, remover diretório, criar diretórios, etc. Eu vou fazer alguma coisa aqui para ilustrar, mas é interessante você tentar fazer os laboratórios que são propostos aí antes da aula, tá?
Então vamos lá. O primeiro comando que a gente tem aqui é um ls, né? Acho que a gente já vem usando ele aí por um tempo, ok? Tem lá o ls-l, te dá lá as informações. A gente já falou sobre a estrutura, né, de um comando, né? Tá. Então, vamos conversar um pouquinho agora de um conceito que eu acho que é bastante comum para quem mexe com outros sistemas operacionais e é tão importante no Unix, é tão importante quanto no Unix também. São os caminhos de diretórios, os paths, né? Um caminho de diretório ele vai especificar aí uma sequência de diretório, né? Para você chegar em algum ponto daquela árvore de diretório, de sistemas de arquivos que eu passei para vocês. Para que se possa caminhar entre os diretórios, cada vez que se cria um diretório no Unix, diretórios especiais, por exemplo, ponto e o ponto, né? É necessário aí você fazer referência sempre ao diretório, tá? No caso, o ponto é o diretório local e o ponto é o diretório pai, ok? Na especificação de caminhos, a separação entre os vários diretórios aí que compõem esse caminho, né, ela é feita com caractere barra normal. Né? Então, se você está acostumado com Windows, isso vai mudar. Tá? No Windows, enquanto é o barra ao contrário, esse aqui é o barra normal. Por exemplo, de acordo com o que a gente pode ver aqui, né, qual que seria o caminho absoluto para o diretório João? Seria lá barra, né, absoluto, né, o caminho todo, barra home barra João. Ou seja, eu estou dizendo que embaixo do meu diretório home eu tenho um subdiretório chamado home e embaixo do subdiretório home eu tenho um subdiretório chamado João. Tá? Esse é o que a gente chama de percurso absoluto. Porque não importa qual diretório corrente, qual diretório que você está, barra home, barra João sempre vai te levar para o diretório home do usuário João. Né? Para a gente ver o diretório local, o diretório que nós estamos posicionados, é aquele comando lá, o pwd, Print Working Directory. Tá? Lá o comando pwd vai te dizer onde você está. Né? Por outro lado, especificações de diretórios pode ser do tipo relativo também, né? Onde a referência a um diretório é feita baseada no diretório corrente. Né? Para você ver o diretório corrente, dá lá o pwd. Né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar essa mesma árvore de diretório. Vamos fazer de conta que a gente está aqui no barra home barra João. Tá? pwd está aqui barra home barra João. A gente pode fazer referência ao diretório home do usuário Zeca, por exemplo. Né? Zeca não, Pedro. Aqui, João Pedro. O home do usuário Pedro. Então, a gente utilizando o caminho relativo, a gente vai fazer assim, cd, espaço, ponto, né? O ponto sempre faz referência a um diretório acima, barra Pedro. Né? O caminho absoluto para o mesmo diretório ia ser barra home, barra Pedro. Ok? Isso aqui vocês vão se acostumando, tá? Vamos fazer alguns comandinhos aqui para vocês terem um contato maior. Né? São basicamente 5 comandos que eu vou executar aqui. E é interessante vocês fazerem os exercícios aí para fixar o uso deles. Tá? É o que eu digo sempre, não é interessante você saber a sintaxe de um comando. É importante você saber que ele existe, né? E você saber onde procurar as informações. Tá? É muito comando, é muito parâmetro. Então vamos lá. O primeiro comando eu já falei, né? O pwd vai te mostrar o diretório corrente. Tá lá, meu diretório corrente. O segundo comando que a gente viu é o cd, que significa change directory, né? Ele vai caminhar aí pelas árvores do diretório, né? O comando cd ele serve apenas para mudar o diretório corrente, tá? Então é sempre cd e o nome do diretório. Se você fizer cd sozinho, sem nenhuma opção, sem nenhum parâmetro, ele vai para o seu diretório home, ok? Quem mais aí a gente pode ver? A gente pode ver lá o comando ls, que nós já vimos, né? Tem lá várias opções. Eu vou utilizar aqui o ls-la, que vai me mostrar, além do nome do arquivo, todas as características do arquivo. Tá? A gente vai brincar com isso daqui a pouco. Um comando aqui que vocês já viram é o mkdir, né? Mkdir, o nome do diretório. Tá?
Desculpa, o mkdir, ele é interessante, né? Você consegue fazer a criação de subdiretórios também e tal. Depois vocês dão uma olhada aí. E você tem o rmdir, né? O nome do diretório. O diretório ele somente é removido com o rmdir se ele estiver vazio, tá? E é claro, se você tiver permissão para remover. Tá? Enquanto que o rm sozinho, né? O comando rm sozinho, ele remove o arquivo aí, o diretório, né? E todos os arquivos que estão dentro dele. Bom, um outro comando aqui que a gente pode ver é o cat, né? Em qualquer sistema operacional, o que você em Unix você encontrar, o shell ele deve ser capaz de oferecer algumas operações básicas como arquivo. O que eu chamo de operação básica? Visualizar conteúdo de arquivo, fazer cópia e movimentação de arquivo, renomear arquivo e apagar arquivo. Né? No Unix, o comando para a gente visualizar o arquivo é o cat. Tá? Tem outros comandos? Tem o more, tem o pg, né? Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Então, cat é o nome do arquivo, eu vejo o arquivo. Cat, né? O cat ele concatena, vocês vão ver isso mais tarde. Daqui a pouquinho no curso vocês vão ver isso. Mas por enquanto a gente só vai usar essa feature do cat, que é para listar o arquivo, tá? O comando cp, ele vai fazer cópia, tá? O formato é sempre esse aqui. cp a fonte, né? E o destino, ok? A fonte pode ser um ou mais arquivos ou diretórios, né? E o destino também pode ser arquivo ou diretório. Se o destino existir, ele vai ser sobrescrito, tá? Preservando suas permissões. Então, toma muito cuidado, porque aqui vale lembrar aquela característica do Unix, né? Ele não é tão interativo. Ele supõe que você é um cara que sabe o que está fazendo. Então, se você der um CP para um arquivo que já existe, você sobrepôs o arquivo, tá? Ele não vai te perguntar se você tem certeza, ele não vai te perguntar o seu nome, o seu CPF, enfim, ele vai fazer o que você mandar, tá? É claro que existem algumas opções que você pode usar onde ele fica interativo. Geralmente, a opção que habilita a interatividade é a opção "-i". Então, se você fizer lá, por exemplo, um "-i", e ele encontrar algum arquivo, ele vai te mostrar, ele vai te perguntar, né? Se o arquivo, se você deseja ou não realmente sobrepor o arquivo. Okay? Assim como a gente tem o CP, a gente tem o MV que vai movimentar, tá? Então, enquanto que o CP deixa lá o arquivo original e só faz uma cópia, o MV ele vai mover, né? Ele vai tirar do local atual e vai colocar no local que você especificou, tá? E também o MV ele tem lá a opção "-i". A opção "-i" ela aparece em quase todos os comandos, tá? Então se você der lá, por exemplo, um "cp "-i", arquivo 1, arquivo 2, se o arquivo 2 existir, ele vai perguntar se você quer ou não sobrepor. A mesma coisa com o MV. E finalmente, para remover, a gente tem lá o comando rm, né? O rm tem algumas opções aí. A opção "-f", ela força o rm, ou seja, manda bala, não vai te perguntar nada, né? E o "-i" vai fazer interagir, né? E o rm também tem a opção "-r", que vai apagar recursivamente, tá? Ou seja, vai apagar todos os subdiretórios e diretórios que estão abaixo dele, tá? Bom, continuando aqui, né? Vou falar um pouquinho sobre o que ele chama aqui de Coringa e Globin. Nada mais é do que são caracteres especiais, são metacaracteres. Esse é um assunto importante aí porque ele vai direcionar bastante aí o nosso trato aí com Unix, né? Não é nada diferente do que vocês estão acostumados, quem conhece outros sistemas operacionais. Eu destaco os seguintes metacaracteres. O asterisco,
o interrogação, né, o asterisco, ele vai fazer com que o, o, o nome lá, né, que você usou seja expandido, tá? Então, por exemplo, se eu fizer lá ls arc asterisco, né, ele vai me mostrar aí todos os arquivos que começam com a letra, com a sequência arc, arc1, arc2, quantos eu tiver aqui, tá? O interrogação, ele vai me mostrar quando eu tenho que substituir apenas um caractere. Então, se eu fizer lá ls arc, ou melhor, a interrogação que, ele vai mostrar todos os arquivos que tem lá a alguma coisa que, diferente do asterisco, ele não vai expandir, tá? Lá no Udemy, vocês vão ver vários exemplos, vários comandos aí para vocês brincarem, tá? Lá no Udemy, as opções são muito mais abrangentes, tá? A gente detalha bastante. Preciso detalhar? Eu preciso decorar tudo isso aqui? Não, não precisa. Os principais é asterisco e o interrogação. Tem várias formas de usar, várias formas de você fazer a coisa acontecer, tá? Então, está lá, é importante. O detalhe é o seguinte, pessoal. Não deixem de fazer perguntas, tá? A ideia dessa aula é você, você começar a mexer com o assunto da próxima aula ao vivo. Teve dúvida? Anota, manda e-mail, ou se não, anota, espera que a aula comece para perguntar, ou se não, simplesmente lá no Udemy tem a opção de perguntas, clica nela, faz sua pergunta. Eu prefiro que vocês usem o Udemy porque essas perguntas são vistas por todos e acaba ajudando e complementando bastante aí o material, tá? Toda pergunta é bem-vinda, não existe pergunta aí, pergunta fácil, tá? Então, material legal, vão lá, façam os exercícios e tragam as dúvidas para a aula ou coloquem lá, alimentem aí o Udemy com as suas perguntas, ok? Bom, continuando aqui, a gente vai fazer bastante exercícios aí de expansão de caracteres. Um outro detalhe aqui é o comando touch. O comando touch ele vai criar um arquivo vazio, tá? É interessante o touch porque o touch ele também vai mudar aí algumas informações do arquivo. Ele vai atualizar o arquivo, né? Então, se você der um touch no arquivo que já existe, se você der um touch no arquivo que não existe, ele vai criar um arquivo zerado, um arquivo regular, um arquivo normal, tá? Se você der um touch em um arquivo que já existe, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o tempo lá de modificação, né? Que a gente chama de M-time. A gente vai entender isso daí um pouquinho mais para frente, mas o que vocês precisam entender agora é que o touch vai atualizar as informações do arquivo. Tá? E também, se o arquivo existir. Se não existir, ele vai simplesmente criar um arquivo. A gente pode ver aqui alguns testezinhos, né? Ok. Existe um comando que eu costumo dizer o seguinte, comando em Unix é uma coisa engraçada, porque você vai conhecer muita coisa, né? Cada curso que você faz, cada material que você lê, você vai ver vários comandos, né? Mas você não vai lembrar de todos, principalmente quando você começar a entrar nos cursos avançados, tem muitos comandos que vocês vão executar uma vez na vida e outra na morte, então não vai lembrar. Por isso que é bom estar sempre anotando ou ter um local onde você tem essas informações, tá? Mas assim, existem comandos que você vai usar todo dia, toda hora, né? Eu digo comandos fora os comandos mais triviais, um ls, né, um date, um pwd, um cd, que faz parte aí da tua movimentação diária por dentro do sistema. Agora existem comandos que realmente são todo mundo que mexe com Unix vai saber porque todo mundo vai usar e usa muito. Um deles é o find, tá? O find ele localiza os arquivos, tá? Tem várias formas de você localizar arquivo. Arquivo por nome,
por data de modificação, enfim. Ele é um comando muito usado aí, principalmente em scripts, né? Fatalmente você vai usar. E é um comando para variar, né? Como tudo em Unix, que tem muita opção, muito parâmetro. Não precisa decorar todos, porque nem sempre você vai ter que usar todos, né? É legal você saber o que o comando faz e quando você precisar, você vai e usa. No Demi tem vários exemplos. Eu vou usar um aqui. É importante, eu vou pedir para vocês fazerem todos os exercícios do Demi, todos os laboratórios, todos os exemplos lá, tá? É muito legal. Pelo menos para vocês entenderem aí o poder desse comando. Aqui eu vou mostrar para vocês o formato básico dele, tá? Que é o find. A estrutura dele é a seguinte: find o diretório que eu quero começar a procurar, e a gente volta para aquela árvore, né? Se eu estiver lá no barra e dela find espaço barra, eu vou procurar a partir do barra em todos os diretórios. Se eu der lá find espaço barra home barra João, eu vou procurar todos os arquivos e diretórios abaixo do João, né? Espaço, eu vou usar aqui a opção "-name", espaço, o nome de um arquivo. Ou seja, eu vou procurar aqui no barra home barra João a incidência de um arquivo chamado arc alguma coisa. Vou usar aqui o asterisco, ok? Tá lá. Pode parecer um comando simples, e é um comando bastante simples, mas ele tem um poder de fogo muito grande, tá? É interessante vocês brincarem com ele. Tira aí um tempinho, pega um café, coloca do lado do computador, acessa aí nosso servidor principal ou secundário e tentem refazer os exemplos, os exercícios. É bem interessante, é um comando que provavelmente não, com certeza vocês vão usar muito, né? Um outro detalhe aqui, ainda falando de arquivos, existem alguns momentos aí onde você vai ter que saber se o arquivo de repente é um arquivo shell, se é um arquivo binário. A gente sabe que no Unix tudo é arquivo, né? Mas os arquivos que a gente chama de arquivos regulares são aqueles arquivos binários, são arquivos de script, são textos, etc. Então você tem um range, né, uma faixa muito grande de possibilidades de um arquivo regular. Para a gente identificar um tipo de arquivo, existe o comando file. Se você der lá o comando file, o nome do arquivo, ele vai te mostrar informações sobre esse arquivo, né? E são informações importantes. Daí vocês vão ver algumas coisas do tipo magic number, etc. São informações que vocês usam nos cursos bem avançados, sabe? Cursos para recuperação de arquivo. Então, o comando file ele vai te mostrar aí o tipo do arquivo, né? Tá lá. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui o tipo do arquivo, né? Ok. Bom, eu não posso deixar de falar, quando a gente fala de arquivo, como é que eu faço um backup desse arquivo? Quais as ferramentas que eu tenho para eu fazer o backup do arquivo? Eu tenho lá o tar, tenho lá o cpio, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu preparar aqui. Ok, tem o tar, tem o cpio, tem o dd. Tem mais ferramentas que essa? Tem. Tem mais ferramentas que essa aí para a gente brincar. Mas por enquanto, a gente vai ficar com essas daí. Tá? O que a gente chama de cópia de segurança, né, o backup, eles são fundamentais aí em qualquer sistema. Por exemplo, no caso de uma pane, de uma crise mais séria, aí, você só tem elas aí, só tem as cópias de segurança para devolver os arquivos de usuário de volta. E assim, não é uma cópia, né? Quem tem um backup não tem nada. Quem tem 2 backups talvez tenha um backup. Quem tem 3 backups tem chance de ter um bom backup. A gente nunca confia, né? Porque a gente depende de mídia, etc. Né? Então, quando a gente depende de um meio físico assim, realmente você tem que se munir aí de várias precauções, né? Normalmente, o backup é uma tarefa administrativa de responsabilidade do administrador do sistema, ok?
existem tópicos aí, discussões específicas sobre backup, utilitários, enfim. Né? Entretanto, nada impede, aliás, é importante, né, que todos façam aí o backup dos seus arquivos, principalmente nesse curso aqui, que é um curso onde a gente compartilha aí a máquina com outras pessoas, né? Então, se vocês puderem fazer o backup dos seus arquivos, principalmente os scripts em shell, é bacana. O primeiro comando que eu vou mostrar aqui para backup é o tar. Tá? A sintaxe é assim, tar, né? As opções que eu tenho aqui, tenho várias opções, "-c", "-f", "-p", eu vou falar das principais, né? Arquivo, né? Quais arquivos eu vou querer backupear, e finalmente o que a gente chama de arquivo tar, ou seja, o arquivo onde vai conter esse backup, ok? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui, tar-t, a opção T faz o quê? Ela vai listar o conteúdo do ponto tar, ou seja, eu vou conseguir ver o que o tar está fazendo. Tá? V, visualizar, né? O TV, vou visualizar. E o F eu vou dizer qual que é o device. Ok? Qual que é o destino. Destino pode ser um nome de um arquivo, pode ser um /dev, um device. Por exemplo, vou fazer aqui tar-c, C é cópia, tá? É a opção que eu vou criar um arquivo com o meu backup. Então, V, eu vou querer ver o que eu estou backupeando. F, o meu arquivo que vai conter o backup vai ser o arquivo backup.tar. E o que eu vou backupear? Eu vou backupear o /home, /pedro, /asterisco. Ou seja, tudo que está nesse diretório, /home, /pedro, /asterisco, eu vou backupear e vou guardar o conteúdo desse backup no meu arquivo backup.tar. Tá lá. Ok? Para eu ver o conteúdo do arquivo, eu dou lá o tar tvf espaço menos, né? Não esqueçam do menos, tar menos tvf backup.tar. Vai funcionar sem o menos? Vai funcionar sem o menos. Mas é aquilo que a gente conversou, né? Tenta manter sempre o padrão de uso, porque de repente você pega um Unix mais secão, eu digo lá um Solaris, um FreeBSD, onde os caras são extremamente sistemáticos aí com relação ao padrão, de repente você pode ter algum problema. Então tentem sempre seguir o padrão é o uso do traço na opção. Tá? Bom, além do tar, a gente tem o CPIO, ok? E também o DD. Quando eu uso um e quando eu uso o outro, qual que é indicado? Bom, eu costumo dizer o seguinte, o tar e o CPIO, perdão, o tar e o CPIO são ótimos para você fazer backup de arquivos, tá? Eu particularmente uso o tar, que eu acho mais fácil do que o CPIO, né? E o DD eu uso para você fazer, cópias físicas, né? Uma das principais funções do DD. Vocês vão ver que tem outras funções do DD, mas principalmente você consegue, como posso dizer, como se você pudesse duplicar um determinado dispositivo físico, né? O conteúdo de um dispositivo físico, tá? É como se você fizesse como é que é aquela cópia que você faz do CD? Como se você estivesse gravando uma imagem. Acho que é o exemplo mais próximo aí do que o DD pode fazer. O DD tem outras opções, tá? Além do simples backup, ok? O DD ele é binário, ou seja, a cópia dele é binária. Então, provavelmente você vai ter um arquivo muito menor do que em um tar e um CPIO, que ele vai pegar simplesmente os arquivos e fazer um salsichão dele, né, um arquivo atrás do outro. Vai colocar apenas os ponteiros entre um arquivo e outro para indicar diretório, etc. Enquanto que o DD não, vai fazer uma cópia binária. Então você tem um lance aí da confiabilidade, né? Depende muito, tá, do que você está backupeando, qual que é a proposta. Eu sempre indico usar o tar e o CPIO, mas fiquem à vontade aí para usar o DD. Tá? O DD ele tem várias aplicações. E no curso de administração, vocês no curso de Problem Determination, na verdade, um curso mais voltado para suporte
Unix, é um curso bastante avançado, vocês vão ver, por exemplo, como você recuperar arquivo deletado, né? E você usa o DD para fazer isso daí. É bem interessante, é bem bit byte, tá? Bueno, chegamos aqui. Agora eu costumo dizer o seguinte: essa é a parte do treinamento onde as pessoas começam a ter uma ideia aí do que é o Unix, né? Vou deixar um comandinho ls-l no ar aqui, porque eu vou precisar dele. Tá aqui. A gente vai falar agora sobre permissão de arquivos. A gente sempre vai falar, o Unix é um dos sistemas operacionais mais seguros que existe. Tal. É verdade. De onde vem essa segurança? Né? De onde vem essa característica aí? Né? Vamos tentar entender. Mas antes de falar sobre permissão de arquivo propriamente dito, eu quero falar com vocês, eu preciso falar com vocês sobre alguns conceitos, né? Alguns conceitos que envolvem esse assunto aí de segurança. O primeiro conceito que eu quero falar é o conceito de dono de arquivo. O conceito de donos de arquivos no Unix é um pouco mais complexo do que na maioria dos outros sistemas operacionais. Um arquivo no Unix possui tanto um usuário dono quanto quanto um grupo dono do arquivo. Ou seja, você tem lá um usuário que é dono do arquivo e um grupo que também é dono desse arquivo. Apesar de usualmente o usuário que é o dono do arquivo pertencer ao grupo, né, ao mesmo grupo, né, isso não é obrigatório. Tá? Pode acontecer de o usuário ser o dono do arquivo e o arquivo pertencer a um grupo que o usuário não faz parte. Tá? Um arquivo pode ter um usuário dono que não tem nenhuma ligação com o grupo. Tá? Pode acontecer. Assim, as permissões de acesso para grupo em um arquivo eles não se aplicam aí ao grupo ao que o usuário pertence. Então, por exemplo, eu tenho lá o grupo A e B, o meu usuário pertence ao grupo A. Né? Mesmo eu sendo dono e pertencendo ao grupo A, não quer dizer que as pessoas do grupo A vão poder ler o arquivo. Tá? Essa flexibilidade ela se dá devido ao fato de que o usuário pode pertencer a vários grupos. Isso é uma coisa bacana. Nos cursos de administração você vai ver que você pode ter o mesmo usuário cadastrado em vários grupos. Dessa forma, você pode abrir aí direitos para um usuário acessar determinado conjunto de arquivo, apenas acrescentando o grupo dono do conjunto de arquivos. É claro que as restrições de acesso vão depender dessas permissões que nós vamos ver aqui. Tá? Para tentar exemplificar de maneira mais concreta, aí vamos supor que o usuário Pedro, né, pertence aí ao grupo, deixa eu ver aqui, ao grupo outros, né? Tá. Então você há várias maneiras de permitir esse acesso, né? Você pode criar cópias do arquivo do usuário, né, e sair distribuindo para todo mundo, né, fazer com que o arquivo que o determinado usuário você pode liberar o acesso a esse arquivo, né? Pode fazer com que o usuário Pedro, por exemplo, seja parte de um grupo que precisa usar esse arquivo, né? Enfim, existem alguns comandos aí, dois comandos que a gente vai tratar isso aí. É o chow, C-H-A-W, que é o change owner, e o change group. Você pode mudar o dono e o grupo do arquivo. Ok? A gente vai brincar com eles aqui agora. Então a gente tem lá. Então o arquivo, né, o arquivo que você usa normalmente, o grupo é o grupo do dono do arquivo e o usuário tem lá o que é o dono do arquivo. Né? Se eu der um comando aqui, deixa eu ver aqui, groups, né, ele vai te mostrar aí todos os grupos a qual o seu usuário pertence. Né? E eu posso usar o comando shell, vou mudar aqui o grupo, né? Shell vou mudar o dono. Se eu mudar o dono, eu não vou ter mais acesso ao arquivo. Mas para ilustrar, eu vou trocar o dono, vou colocar o dono como root, ou melhor,
como Zyger aqui, né? E vou trocar o grupo para o grupo vou tirar lá do staff e vou colocar num grupo chamado admin, tá? Tá lá. Troquei o meu dono e o meu grupo. Como é que eu vejo isso? Dou lá o comando ls-l. Tá? Bom, deixar o ls-l aberto aqui. Espera um pouquinho só. Ok. Muito bem. Tá lá. Bom, o Unix ele suporta 3 tipos de acesso a arquivos de diretório: leitura, escrita e execução. Eles são designados respectivamente pelas letras R de read, W, write, que é gravação, e X, execução. Essas permissões elas têm significados diferentes para arquivo e para diretório, tá? Tem uma tabelinha aqui, vocês vão poder ver. O R, você, no caso de arquivo, você vai poder ver o conteúdo do arquivo, vai ver o que está dentro dele. No caso de diretório, você vai listar o que está dentro dele, ok? Gravar, W. No caso de arquivo, você vai conseguir gravar no arquivo, alterar o conteúdo do arquivo, enquanto que no diretório você vai conseguir apagar e criar novos arquivos. Execução, que é o X, você vai poder executar um arquivo, ou seja, um script shell, por exemplo, e no caso do diretório você vai poder tornar corrente o diretório, você vai poder entrar no diretório, tá? Bom, vamos ver isso aqui na prática como funciona, né? Vamos ver aqui. O uso dos tipos de acesso é bastante simples, tá? Se a intenção é deixar o arquivo somente disponível para leitura, o acesso de leitura, o R, resolve a questão. O W permite o usuário apagar ou modificar o arquivo, né? Entretanto, um detalhe, para você modificar o arquivo, a permissão de leitura também deve estar habilitada, tá? Caso contrário, o usuário não vai conseguir ler o arquivo. Se ele não consegue ler o arquivo, consequentemente não vai conseguir gravar. Então tem alguns detalhezinhos aí que a gente vai começar a mexer, vocês vão ver alguns exercícios aí que vão simular essas situações, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Deixa eu só mostrar para vocês. Bom, para ver as permissões de um arquivo ou diretório, né, basta utilizar o comando ls com a opção "-l", que é lista longa, né, e que vai mostrar todos os detalhes do arquivo. O comando ls a gente vai discutir mais para frente, né. O que vale observar aqui? Vamos ver o ls. Primeira coluna do ls. A primeira coluna do ls ela vai mostrar o tipo do arquivo. Quais os tipos que a gente tem? Pode ser um tipo de diretório, pode ser um link, pode ser um arquivo comum. O que mais aparece aí, vocês vão estar vendo, são os arquivos do tipo traço e do tipo D. Traço quer dizer que é um arquivo comum, né, um arquivo regular, e D é um arquivo diretório, é um diretório que você está vendo aqui. Muito bem. O que vem depois? Depois você vai ter 3 grupos, né? O primeiro grupo de 3 permissões, RWX, faz referência ao dono do arquivo. Os próximos 3 fazem referência ao grupo, que é dono do arquivo. E as 3 últimas são as outras pessoas que não fazem parte do grupo e que não é dono do arquivo, ok? Então, essa primeira coluna do ls vai te mostrar a parte de permissão e de tipo do arquivo, ok? Bom, o Unix, a gente define 3 classes de acesso a arquivos, ok? A primeira classe é o usuário, a segunda classe é o grupo e a terceira classe é o outro. Isso que a gente acabou de ver aqui, tá? São essas 3 classes aí de acesso: dono, grupo e outros, ok? Bom,
Quando usamos aí o comando ls-l, a gente obtém a listagem dos arquivos com todos os seus detalhes. A primeira informação, né, corresponde ao que a gente chama de modo do arquivo, que é composto desses 10 caracteres que a gente acabou de falar. Tá? Tem aqui deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão notar que o primeiro caractere no modo do arquivo vai apenas indicar o tipo. Né? Só reforçando aí, os 9 caracteres seguintes vai constituir esse grupo, né? Esses 3 grupos de 3 caracteres. Cada grupo, o primeiro caractere vai representar a permissão de leitura, o segundo de escrita e o terceiro de execução. Tá, ok? Se você vê um traço na permissão, né, quer dizer ausência de permissão, ou que a permissão está desligada. Né? Cada um tem um jeito de falar, e eu costumo dizer que a permissão não existe. Então, se você vê lá RWX para o dono, significa lá que o dono pode ler, gravar, executar. Read, write, execute. Na segunda, você vai ver aqui R-X, ou seja, o grupo tem apenas permissão de ler e executar, não tem permissão de gravar, ou seja, o traço é ausência de permissão. Ok? Vamos lá. Cada uma dessas permissões, elas recebem um valor que a gente chama de valor octal. Ok? O R tem o valor octal de 2, o W tem o valor octal de 3 e o X tem lá o valor octal 4. Tá? Não, perdão. Eu errei aqui. O R tem permissão, tem o valor 2, o W tem permissão 4 e o X tem permissão 1, tá? Ok. Que é o valor binário, tá? Vamos ver aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então você tem lá, o R vale o R vai valer 4, tá? O W vai valer 2 e o X vai valer 1. Bom, a gente vai juntar essas informações agora, tá ok? Esses valores, né, 4, 2 e 1, eles fazem referência ao valor octal da permissão. Então, o primeiro grupo é o usuário, né, o dono do arquivo. Se eu quiser dar permissão de leitura, execução e gravação, ele tem a seguinte permissão: 4 mais 2 mais 1, 7. Ele tem permissão 7. Mesma coisa para o grupo. A soma das permissões vai ter lá o valor em que está naquela permissão. Então, por exemplo, só leitura e execução. 4 mais 1, 5. E a mesma coisa para os outros. Né? Os outros vão ter lá 0, né? Porque traço é 0. Como é que eu troco a permissão de um arquivo? Eu uso lá o comando chmod e esse valor. Ok? Então vamos lá, eu vou dar permissão de leitura, gravação e execução para todo mundo. Então, leitura eu sei que é 4, gravação eu sei que é 2, execução é 1, que dá o valor 7. Então o meu usuário, o dono do arquivo, vai ter lá a permissão 7, o grupo vai ter a permissão 7 também, e os outros usuários também vão ter a permissão 7, chmod 777, o nome do arquivo. Ok? Bom, vamos brincar. Se eu quiser que o usuário, o dono do arquivo, tenha permissão total, o grupo e as outras pessoas apenas permissão de leitura e execução, eu vou fazer o seguinte: a permissão que eu quero é 7 para o grupo, para o dono, 5, quer dizer, leitura e execução para o grupo, e 5, né, 4, mais 1, leitura e execução para os outros. E assim eu vou brincando com as permissões, tá ok? A gente vai falar mais sobre isso na aula ao vivo. Tentem fazer os laboratórios e os exercícios aqui da aula.
levar as dúvidas todas lá pro nosso bate-papo ao vivo, tá ok? Acabei passando no meu tempo aqui, a gente volta a falar sobre esses assuntos na aula ao vivo aí, fiquem ligados aí na agenda do Udemy, ok? Até lá, obrigado pessoal, tchau, tchau.